A paz do Senhor, nós iremos estudar a quarta lição, conheça o seu Consolador, mas antes nós iremos orar. Amado Salvador, Deus bendito, Deus santo, nós entregamos em tuas mãos esses poucos momentos em que nós iremos estudar a tua palavra, Senhor, e conhecer um pouco a respeito do Espírito Santo. Tome em tuas mãos e os teus servos que nos ouvirão e as pessoas que nos ouvirão, que o Espírito Santo venha tocar, que o Espírito Santo venha, aleluia, convencer, libertar, transformar no nome de Jesus Cristo. Tome em tuas mãos esses momentos, Pai, e fica conosco. Amém. Bom, vamos começar a lição 4, conheça o seu Consolador. O texto áureo diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. João 14, versículo 16. A verdade aplicada diz assim: ao recebermos o Espírito Santo, ele nos enche de toda a consolação. Os objetivos da lição: conhecer o Espírito Santo e a sua obra em nós. Verificar como Deus cuida de nós através do Espírito Santo e entender a obra do Espírito Santo na igreja. Meditações diárias. João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Atos 2, versículo 1 diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 4, 31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 3, versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 19, 6, e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O glossário dessa lição tem 3 palavras, uma é anátema, algo amaldiçoado, arrebatamento, que é o rapto, transportar em êxtase, e característica, algo que se distingue. Então, nós iremos passar para o texto de referência. Nós iremos ler, então, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, versículo 8, versículo 13, 14 e 15. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse, que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Vamos para a introdução. Quem é esse Consolador que você precisa conhecer? Jesus falou dele em João 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Você precisa conhecer o Espírito Santo. O apóstolo Paulo afirma que ninguém consegue dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 3. Precisamos conhecer o Espírito Santo, pois é ele que nos leva a Jesus. O Espírito Santo habita no salvo e tudo o que fazemos é conseguido através do poder do Espírito Santo. Como podemos desconhecer aquele que habita dentro de nós e dirige nossas vidas?
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Primeiro ponto que nós iremos tratar é a personalidade do Espírito Santo. Insistimos em que Deus não é uma influência ou um fluido positivo, como ensina as falsas religiões. Deus é um Deus pessoal. Isso significa que o homem pode manter comunhão com Deus, porque são duas pessoas. Ponto A pessoa do Espírito Santo. Ao referir-se ao Espírito Santo, Jesus o identifica com tratamentos pessoais, como gente, pessoa. João 16, versículo 7 e 8, ele diz, porque ele fala assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-vo-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo de Deus. Então, Jesus Cristo se referiu ao Espírito Santo como uma pessoa distinta dele e distinta do Pai. Deus é único. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, versículo 4. Ponto B. A Trindade constitui-se de três pessoas distintas. Existe a pessoa de Deus Pai, existe a pessoa de Deus Filho e existe a pessoa de Deus Espírito Santo. Em 2 Coríntios 13, 13, nós encontramos esse versículo: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. É um só Deus revelado através de três pessoas distintas, porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. 1 João 5, versículo 7. Ponto C. As reações do Espírito Santo. Como pessoa, o Espírito Santo reage. Observe que ele é inteligente. Em Romanos 8, 27, diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo tem vontade. 1 Coríntios 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ele ama. Romanos 15, versículo 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. O Espírito Santo tem tristeza, Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele fala, Atos 3, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. O Espírito Santo, ele intercede. Romanos 8, 26, que diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele ensina. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, ele guia. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Somente uma pessoa tem essas reações. Uma influência, um fluido, não tem reação assim. Ponto 2. A divindade do Espírito Santo. Além de ter características pessoais, o Espírito Santo é Deus. Ele é chamado Deus em Atos 5, versículo 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração
para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo é Senhor, segundo aos Coríntios 3, versículo 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O Espírito Santo tem as qualidades de Deus, tais como eternidade. Hebreus 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. O Espírito Santo, ele tem onipresença. Salmo 139, versículo de 7 a 10, que diz assim: Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu aí estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. O Espírito Santo tem onipotência. Lucas 1:35. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti é de nascer será chamado Filho de Deus. Ele tem onisciência. 1 Coríntios 2, versículo 10 e 11. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Vamos para o ponto A. Seus nomes. Toda pessoa tem um nome que a identifica. Os nomes dados ao Espírito Santo o identificam como Deus. Ele é chamado Santo. Lucas 11, versículo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Ele recebeu o nome de Eterno. Hebreus 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Ele é chamado de Deus. 1 Coríntios 13, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele recebeu o nome de Jeová, Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. O Espírito de Deus e de Cristo. Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ponto B. Suas obras. Os nomes da pessoa do Espírito Santo identificam com as suas obras, que só Deus realiza. Ele é purificador. Isaías 4, versículo 4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Faz promessas e cumpre as promessas de Deus Pai e de Deus Filho. Atos 1, 4 e 5.
E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O Espírito Santo produz vida. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que habita em vós. O Espírito Santo consola, João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Uma influência, um fluido, não faz nada disso que a pessoa divina do Espírito Santo faz. Ponto 3. O trabalho do Espírito Santo. Desde o princípio do mundo, o Espírito Santo participou na criação. Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o mesmo Espírito Santo preserva a vida das pessoas. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Salmo 104, versículo 30. Ponto A. Seu trabalho no mundo e na igreja. O Espírito de Deus trabalha com os incrédulos. Ele contende com os homens. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Ele testifica aos incrédulos sobre Jesus. João 15:26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. O Espírito Santo convence o incrédulo. João 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Foi o Espírito Santo quem levou você a Jesus. Sua conversão e transformação são obras do Espírito Santo. E agora, o que é que o Espírito Santo faz por nós, os salvos? Ele regenera, isso é, faz nascer de novo. João 3, versículo 3 a 6. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Somos batizados com o Espírito Santo por Jesus, isto é, Jesus nos batiza com o Espírito Santo, pois o Espírito Santo permite que Jesus se utilize dele para nele sermos mergulhados. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes, quando os discípulos falaram línguas estranhas. Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia o que falasse. O Espírito Santo habita no crente. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O Espírito Santo permite que o crente seja selado nele. Efésios 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo testifica em nosso espírito. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele guia o crente. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Ele enche o crente, Efésios 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ele liberta, Romanos 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Ele ilumina o crente, Efésios 1, 18. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Ele chama o crente para trabalhar na obra de Deus. Atos 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. O Espírito Santo ressuscitará os salvos. Romanos 8, versículo 11 e versículo 23. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Trabalhando com Jesus. Em todo esse trabalho, ponto B, tanto com o incrédulo quanto com o crente, o Espírito Santo se baseia na vida e na obra salvadora de Jesus para levar-nos a Ele. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Ponto C. A ação do Espírito Santo. A Bíblia é produto do Espírito Santo. Segundo Pedro 1, versículo 20 e versículo 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana, por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. As orações são movidas pelo Espírito Santo. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A adoração e o louvor são promovidos pelo Espírito Santo, falando entre nós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Efésios 5,19. Tudo, portanto, é feito pelo Espírito Santo. Ponto 4. O Espírito Santo e o arrebatamento da igreja. Uma das atividades do Espírito Santo na terra é preparar a igreja para o arrebatamento. A esperança dos salvos é morar nos céus com Jesus. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, versículo 3. Ponto A. Renovação da esperança. A Bíblia é um livro de esperanças. Quando lemos a Bíblia, a palavra de Deus, passamos a viver diferente, pensar diferente, agir diferente diante das situações e, acima de tudo, ter uma esperança diferente. E a esperança de vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, nos prometeu antes dos tempos dos séculos. Tito, capítulo 2, versículo 1. Ponto B. O Espírito Santo e a santificação. Para que a igreja possa entrar no céu pelas portas, Apocalipse 22, 14. Diz assim: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. É necessário santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, versículo 4. Ponto C. O Espírito Santo e o arrebatamento. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios que o rapto da igreja será um mistério. 1 Coríntios 15, versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos,
mas todos seremos transformados. O arrebatamento dos salvos será no momento, no abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Todo esse trabalho será realizado pelo poder do Espírito Santo. Ele mesmo estará conduzindo a Igreja de Cristo até que ela encontre o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Tal qual Eliezer conduziu Rebeca até Isaque, em Gênesis 24, de 61 a 67, que diz assim: E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher, e amou-a. E assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. O Espírito Santo conduzirá a igreja para se encontrar com Jesus nas nuvens. Bendito aqueles que tomarem parte no arrebatamento da igreja. Porque assim como Eliezer, o servo de Abraão, conduziu Rebeca para os braços de Isaque, o Espírito Santo vai conduzir a igreja para os braços do noivo, o Senhor Jesus Cristo. Conclusão: tudo na vida do cristão depende do Espírito Santo. É Ele quem cuida de todas as coisas, quem nos aproxima de Deus. O cristão que não conhece o Espírito Santo está perdendo a grande dádiva de Deus aos salvos. Permita que o Espírito Santo ocupe lugar em sua vida e você será um vencedor. Amém. Vamos então para o questionário. A primeira pergunta diz assim: o Espírito Santo é uma influência ou uma pessoa? Aprendemos então pela lição que o Espírito Santo não é uma influência ou um fluido positivo, mas ele é uma pessoa. Ele tem vários nomes descritos nas Sagradas Escrituras que eu identifico como Deus, e ele tem várias obras. E ele é chamado de Santo, de Eterno, Deus Jeová. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E toda a obra de Deus Pai e Deus Filho é executada na terra através da pessoa do Espírito Santo. Qual a diferença entre o espírito do homem e o espírito de Deus? O homem é corpo, alma e espírito. É o espírito que dá vida ao corpo. Saindo o espírito do homem, ele morre. O Espírito Santo de Deus, ele é Deus. É ele que faz a obra de regeneração no espírito do homem. E foi o Espírito Santo que deu vida à criação. Próxima pergunta. A terceira. Qual a obra do Espírito Santo de Deus nos descrentes? O Espírito de Deus trabalha com os incrédulos, ele contende com os homens, ele testifica aos incrédulos sobre Jesus. O Espírito Santo convence os incrédulos e é ele que regenera o espírito do homem. Quarto, cite duas obras do Espírito Santo no crente: o novo nascimento, que é a regeneração, o batismo, e ele também habita em nós. Quinto e último, qual o destino das pessoas que não conhecem o Espírito Santo? Essas pessoas que não conhecem o Espírito Santo, elas perdem a oportunidade de alcançar a vida eterna.
eles perdem a grande dádiva de Deus aos salvos. Nesse momento, nós iremos orar agradecendo a Deus. E que Deus abençoe vocês e que na próxima lição nós possamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esses poucos momentos, pedir ao Senhor que abençoe todas as pessoas que têm nos ouvido e que o Espírito Santo venha a trabalhar no coração de cada um, a convencendo do pecado, da justiça e do juízo, se revelando como Deus, habitando dentro dela. Eu quero te agradecer por esse privilégio de poder estar ensinando uma pequena porção da tua palavra e ensinar a respeito da pessoa do Espírito Santo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.